Então, muito bem. Então, nossa temática hoje, palestra sobre Lutero e a política, uma reflexão sobre o 9º Simpósio Internacional de Lutero, que ocorreu dos dias 4 a 6 de julho deste ano de 2023, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então, nós não vamos aqui falar muito do que foi feito lá, porque o material é muito extenso. Então, nós vamos realmente colocar ali uma visão do que nós assimilamos sobre este simpósio internacional nessa temática, que é uma temática que a igreja, então, viu ali com uma certa preocupação, com um assunto importante para se tratar, aí devido a todo o contexto que nós vivemos. Então, fomos buscar lá no reformador Martinho Lutero sobre o que ele pode nos orientar nesse campo da política. Então, aqui rapidamente eu quero só apresentar para vocês o conteúdo do simpósio. Então, nós tivemos um culto, foi o pregador, o pastor Nilo Varros, editor da editora Concórdia. Tivemos 3 devocionais, um com o pastor Éder Guns, vice-presidente de expansão missionária da IELB, teologando Vinícius de Souza, e o pastor Paulo Vaires, que é professor emérito do seminário. Aí tivemos as palestras. Então, foram ao todo 6 palestras. Então, primeira palestra, Lutero, referente à relação do cidadão e da igreja com o governo. Palestra realizada pelo reverendo mestre Alan First, capelão da UBRA, lá no Rio Grande do Sul. Segunda palestra, a autoridade como repressora do mal em Lutero e hoje, pastor reverendo Alan Breda, da comunidade da Cruz de Porto Alegre. Depois, a palestra, as outras 2, resistência à autoridade, possibilidades e limites em Lutero e hoje, o professor Dr. Klaus Schwanbach, professor da FLT de São Bento, Santa Catarina. A outra palestra, o governo como promotor de justiça social e econômica em Lutero e hoje, reverendo professor Dr. Ricardo Ritt, professor da UBRA, Canoas. Depois, palestra A Igreja no Estado Laico, possibilidades e limites de atuação, Dr. Jean Regina, um advogado. E a última palestra, Lutero e os 2 regimes de extinção e relação, reverendo professor Dr. Joel Birman, do Concordia Seminary St. Louis, Missouri, dos Estados Unidos. Então, esses foram os palestrantes. Então, esse é o conteúdo todo que o simpósio apresentou. E o que eu venho aqui tentar trazer para vocês é um pouquinho disso que eu julguei importante para este momento. Até antes de eu fechar todo o material, falei para a Ana que dava para fazer umas 4, 5 palestras de tanto material que tinha. E eu também procurei manter os slides originais que foram apresentados. Nós tivemos esse acesso aos materiais, então vai ter trocas aí de estilos dos slides que foram retirados das palestras que foram apresentadas. Então, aí conforme eu fui colocando, então fui adaptando aí para esta apresentação. Então, para iniciar, eu fui buscar ali uma definição de política, já que o simpósio falava Lutero e a política, então é bom nós fazermos uma introdução de entender o que significa a palavra política. Ela vem do grego politikos, significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis é cidade, em grego, algo que tem a ver com a organização, direção e administração de nações ou estados. Ou seja, política tem a ver com o viver em conjunto, organizacionalmente. Então, se junta para viver de uma forma organizada. Se nós olharmos bem, toda a nossa vida, ela depende de uma vida política. Quando nós estamos em casa, nós também praticamos política dentro de casa. Então, quando nós vamos olhar o que Lutero vem falar sobre política, nós vemos ali, podemos aplicar tudo isso
para todas as nossas esferas da vida. Muito bem, então vamos contextualizar um pouquinho aqui de Lutero para nós. Aqui só um adendo desta palestra. Essa é a palestra que foi apresentada pelo Dr. Joel Birman. Então esse foi o molde que foi apresentado. De um lado está o texto em inglês, do outro lado a tradução em português. Então nós pensamos algumas coisas importantes desta palestra para nós trazermos aqui, que eu vou fazer a leitura e rapidamente comentar algumas coisinhas. Então quero contextualizar Lutero para nós. Por que lermos Lutero? Por que estudarmos este reformador da igreja que escreveu há mais de 500 anos atrás? Então, se nós olharmos isso, muitas vezes nós temos coisas obsoletas de 10 anos atrás que não servem mais. Será que os ensinos de Lutero são importantes? E aí, então, o pastor Joel Birman, ele traz assim, então vou ler alguns slides que ele colocou. Então, é uma doutrina atemporal, a doutrina que ele trabalhou, que é a doutrina da distinção dos dois reinos. Então, o reino temporal e o reino espiritual, a nossa vida no mundo e o nosso relacionamento com Deus. Palavras dele, esse é um assunto importante. Frequentemente eu encontro a ideia de que o que Lutero escreveu com tanta perspicácia, sabedoria e compaixão pelo povo cristão é muito bom para o século XVI, quando o velho mundo medieval estava em seus últimos suspiros na Europa. Mas muitas vezes é pressuposto e frequentemente afirmado que é preciso reconhecer os limites da aplicação de Lutero no novo mundo e um novo milênio. Quando eu ouço ou leio, nós não estamos vivendo na Alemanha feudal, sabia? Eu penso algo do tipo, sim, eu percebi. E daí? Se Lutero expressou fielmente a doutrina de Deus nas primeiras décadas do século XVI, então essa doutrina ainda é verdadeira 500 anos depois, nas primeiras décadas do século XXI. A verdade de Deus, a doutrina de Deus, não muda. Então, a primeira coisa importante que nós devemos enxergar em Lutero, apesar dele falar para o povo do século XVI e tratar dos problemas do século XVI, a doutrina de Deus não muda. Então, Lutero, doutrinariamente, ele sempre é atual. Nunca vai mudar, nunca vai perder ali a validade do ensino de Lutero com o passar do tempo. Muito pelo contrário. Quando se afirma uma verdade bíblica, esse ensino deve ser duradouro. Continuando. Politicamente, socialmente, intelectualmente, cientificamente, tecnicamente, filosoficamente e até mesmo teologicamente, o nosso mundo e o mundo de Lutero praticamente não tem nenhuma semelhança. Então, quando Lutero fala sobre príncipes, reis e imperadores e seus relacionamentos íntimos e suas interações com a igreja cristã, podemos facilmente concluir que no que diz respeito às ideias sociais e políticas de Lutero, ele não tem nada a oferecer. Então, o contexto de Lutero era um contexto de príncipes. E esses príncipes não eram eleitos pelo voto do povo. Então não se tinha uma democracia como nós temos, não se tinham partidos políticos. Então, nós temos que entender o contexto de Lutero e lembrar que ele fala nesse contexto. Então nós temos que pegar os ensinos dele e aplicar para a nossa realidade. Então alguns dizem que ele não tem nada a oferecer, mas essa suposição é absolutamente ignorante e incorreta. Lutero fala a verdade de Deus. A verdade de Deus não muda. Então, quando Lutero acerta sobre essa doutrina dos dois reinos, o reino espiritual e o reino temporal, ela está certa para sempre. Esta é exatamente a atitude que tomamos quando se trata do livro de Concórdia. Até fiz questão de colocar ele ali. É verdade agora
e sempre para todas as pessoas em todos os lugares. E ponto final. Então, a doutrina de Deus não muda, a verdade de Deus não muda, isso não muda. Vai ser sempre assim. Então, Lutero escreveu, e nós temos que entender essa colocação de Lutero. Muito bem, feito esta contextualização de Lutero para nós, olhar esta aplicabilidade para nós, então quero olhar um pouquinho sobre a origem de governo e origem de Estado. Então também apresentado lá, que muda um pouquinho o slide, talvez fique um pouquinho ruim porque a letra diminui, mas assim, o começo do Estado ou de governo, ele é antes da queda em pecado, né? Então isso é importante nós lembrarmos. Está ali embaixo, ó, há 3 tipos de ordens ou estamentos pelas quais Deus governa o mundo. Deus usa isso para governar o mundo. A igreja e o lar, que são antes da queda, e o Estado. Então, o governo, a autoridade que se move, se organiza através da política. E aí é até colocado ali uma citação de Lutero: se os seres humanos não tivessem se tornado maus através do pecado, a organização política não teria sido necessária, porque Deus iria governar através da igreja e do lar, da família. Logo, Estado, governo, toda essa coisa de política, prefeitos, vereadores, governadores, deputados, presidente, reis, príncipes, tudo isso tem origem por causa do pecado. Que Deus, então, organizou o mundo para governar também através deste veículo. Então, isto é importante a gente ter essa definição. Por quê? Porque como cristãos, nós sempre temos que atentar nesta ordem de governo de Deus: igreja, lar e o Estado, o governo. Não pode ser ao contrário, porque a igreja e o lar são antes da queda, são mais importantes para o nosso governo cristão. Muito bem, mas vamos olhar aqui agora o que Lutero fala sobre o governo. Aqui vem algumas citações de Lutero, e aqui nós vamos poder olhar um pouquinho como o reformador ele entendia o governo e o que o governo deveria fazer. O governo temporal, junto ao ofício da pregação, é o serviço mais elevado de Deus e o serviço mais útil na terra. Por quê? Porque viria para organizar, viria para limitar atitudes ruins. Por isso que Lutero coloca isso como uma coisa útil, porque também está sob a ação de Deus. Depois a outra citação: e as obras e virtudes de seu ofício não são apenas reais ou angelicais, mas virtudes divinas. Ou seja, o governo deve lembrar que ele é representante de Deus. E como representante de Deus, as suas virtudes e as suas obras devem ser divinas. Elas devem ser guiadas pela palavra de Deus, tá? Num âmbito moral. Depois, próxima citação: Deus não quer que o mundo seja desolado e vazio, mas o fez para os seres humanos viverem nele, para cultivar a terra e enchê-la. Como está escrito em Gênesis 1, 29 e 30. Como isso não pode acontecer onde não há paz, Deus é compelido como Criador, que preserva as suas próprias criaturas, obras e ordenanças, a instruir e preservar o governo e confiar a ele a espada e as leis. Então, para que nós tenhamos um governo ou um mundo de paz. Então, Deus instrui, preserva o governo para ele instituir a paz. Então, função do governo é instituir a paz
para que nós possamos viver da maneira que Deus quis que nós vivêssemos. Ele cita ali, então, a questão da procriação dos filhos. Então, termos um ambiente seguro para nossos filhos. Mais uma citação de Lutero. Agora, visto que isso não é uma questão de vontade ou invenção humana, mas o próprio Deus nomeia e preserva toda a autoridade, e se Deus não a sustentasse mais, tudo cairia, mesmo que todo mundo assegurasse, portanto, é corretamente chamado de algo divino, uma ordenança divina. Lembrando aqui, a autoridade. A autoridade como repressora do mal, uma autoridade como buscando conquistar a paz ou manter a paz, uma autoridade que visa o bem-estar de toda a população, não é invenção humana e não é da vontade humana, mas sim da parte de Deus. Por isso, então, o palestrante, nesse momento, ele conclui que governo é instituição divina que serve a Deus, cuidando e preservando a criação. Então, o governo, ele é uma instituição divina. Como uma instituição divina, nós devemos respeitá-lo. Assim como o matrimônio é uma instituição divina e deve ser respeitado, o governo também. Continuando, o Estado e o cristão, então aqui trazendo para nós, agora eu venho para essa colocação no nosso relacionamento como cristãos, aquele que tem a fé em Cristo como seu Salvador. E aí, algumas citações que aparecem. O cristão não deve se valer do poder secular para causas próprias, mas deve reverenciá-lo e servi-lo por causa do próximo. Então, uma coisa que permeia toda essa questão, toda essa questão deste simpósio internacional de Lutero, foi a palavra serviço. Então, aqui nesse tópico nós vemos, o cristão não deve reverenciar o poder secular, não deve adorar este poder secular, mas deve servi-lo, servir neste poder por causa do próximo. Então, uma vida de serviço. Então, diz ali essa citação de Lutero, com as marcações ali do palestrante: nenhum cristão deve tomar e invocar a espada para si e sua causa. Em favor dos outros, porém, pode e deve tomá-la e apelar a ela para que se impeça a maldade e se proteja a propriedade, seria ali. Então, proteger a propriedade e evitar a maldade, nós podemos, diz ali, né, apelar à autoridade, apelar à espada, mas por causa própria, para nós não. Parece um pouquinho contraditório isso, nós pensamos que temos que viver de qualquer jeito, nós vamos viver aí, se depender só do que é para mim, eu não vou buscar, mas se for para o meu próximo, eu devo lutar, mais ou menos isso. Mas nós sabemos que nós vivemos em sociedade, então nós nos unimos como sociedade, também dentro disso tudo. Aqui, o cristão no governo, então muitas vezes a pergunta que muito se faz é se o cristão deve ou não deve ingressar no governo, ou ingressar em política, ou ingressar nessa situação. E Lutero diz assim: quisera Deus que todos os governantes fossem cristãos, ou que ninguém pudesse ser um príncipe a menos que fosse cristão. As coisas seriam melhores do que são agora. Aí nós temos que entender por que Lutero falava isso. Porque nós cremos que os cristãos vão fazer as coisas mais corretas possíveis. Por isso, se todos os governantes do nosso país e do nosso mundo fossem cristãos, que bom que seria. Mas nós sabemos que não é assim. Mas aqui nós vemos, Lutero, ele diz que o cristão pode entrar na política. Então, a gente olha essa questão aqui.
Depois tem mais uma citação ali. Visto, porém, que o verdadeiro cristão não vive na terra para si próprio, mas para o próximo, e lhe serve, faz também por natureza de seu espírito aquilo que não necessita, mas que é proveitoso e necessário para o seu próximo. Essa aqui talvez é uma das citações mais importantes que nós devemos olhar ali para a nossa vida. O verdadeiro cristão não vive na terra para si próximo, para si próprio, mas para o próximo que lhe serve. Então nós não vivemos para nós vivemos para o nosso próximo. Isso não só na política. Nós não podemos limitar e dizer essa pergunta, o cristão pode entrar na política ou não. Não, o cristão pode entrar na política, o cristão deve entrar em todos os meios que ele puder entrar para lá viver de uma maneira correta a servir ao próximo. Nunca buscando os seus interesses, mas principalmente buscando o bem-estar do próximo. Nós olhamos aqui o reformador e, sinceramente, nós temos que dizer, ele está muito à frente do seu tempo e até à frente do nosso tempo, se nós olharmos como nós enxergamos a vida política e como os nossos políticos vivem. Continuando, o cristão versus o governo. Então, aqui nós vemos o que o cristão pode fazer quando o governo, de repente, está fazendo algo de errado. E aí o palestrante aqui, ele traz algumas citações de Lutero nesse sentido. A partir disso, vemos quão alto e quão glorioso Deus considerará os governantes. Lembramos, é uma instituição divina. E que as pessoas devem obedecê-lo como seus oficiais e sujeitar-se a eles com todo temor e reverência, como ao próprio Deus. Quem, eu digo, despreza, desobedece ou resiste a eles, está desprezando, desobedecendo e resistindo ao verdadeiro Deus Supremo, que está neles, que fala e julga por meio deles, e chama o julgamento deles de seu julgamento. Então, desobedecer à autoridade é desobedecer a Deus. Continuando. Que ninguém se comprometa a julgar as autoridades seculares, puni-las ou corrigi-las, mas fique quieto, mantenha a paz, seja obediente e sofra. Orarmos pelas nossas autoridades. Sofrermos individualmente. Depois nós vamos abrir aqui para explicações mais detalhadas, talvez de dúvidas que vocês tenham. A outra citação que aparece ali. Não é a vontade de Deus permitir que pessoas levantem o punho contra os governantes para puni-los e julgá-los. Não, eles devem deixar isto de lado. Esta não é a vontade de Deus, ele não deu essa tarefa a eles. Eles não devem ser juízes e vingar-se ou recorrer ao ultraje e à vergonha. Mas o próprio Deus punirá os governantes perversos e imputará estatutos e leis sobre eles. Isso aqui falando para o cristão individualmente. Tá? Eu não posso pegar e levantar e querer julgar, querer punir, querer matar o governante. Tá? Então, vamos guardando isso aqui na cabeça. Não importa quão certo você esteja, não é certo para um cristão apelar para a lei secular ou lutar, mas sim sofrer e suportar o mal. Não há outra opção. Então, aqui Lutero colocando. E aí uma coisa importante que nós temos que lembrar. Lutero escrevia no contexto de príncipes regentes das localidades. E estes príncipes regentes, eles participavam da vida da igreja. Eles iam aos cultos ou às missas. Então, eles estavam com sua vida religiosa andando ao lado da sua vida pública. Continuando,
Mais uma citação do cristão versus o governo. Um cristão deve ser de tal natureza que sofra todo mal e injustiça, não se vingando, também não procurando proteção para si perante o tribunal, mas que não tenha necessidade nenhuma de autoridade e direito secular para si. Para outros, porém, pode e deve procurar desforra, justiça, proteção e auxílio, contribuir para isso com o que puder, no nosso serviço ao próximo. Por que ele coloca que o cristão não deve procurar essa justiça, que não deve querer ficar brigando judicialmente? Porque, teoricamente, o cristão vai fazer de tudo para viver com os outros em união, para viver de uma maneira agradável. Até na leitura, se eu não me engano, da Epístola aos Romanos, no último final de semana, nós lemos lá: procurem de todas as maneiras se dar bem com todos. Se nós vivermos uma vida íntegra, nós vamos nos dar bem com todos. Não vamos precisar processar ninguém e também não vamos correr risco de sermos processados. Então vem essa ética cristã, é muito importante quando a gente olha Lutero escrevendo há 500 anos atrás, mesmo que nos choque diante da nossa situação. Continuando, aqui nós temos ali uma coisa muito importante. Nós tivemos um lançamento no simpósio que foi a separata da Confissão de Augsburg. A Confissão de Augsburg foi um documento escrito ali no 1500 e pouquinho, bem no começo ali da Reforma, onde os reformadores, eles colocaram ali a sua interpretação bíblica, elencando em vários assuntos. E o artigo 16 da Confissão de Augsburg trata da ordem política e do governo civil. Então aqui vem uma coisa importante. Então nós temos esta confissão, 500 anos ali que ela já existe, e até foi colocada ali pelo pastor Ricardo Hitt, quando ele escreve o prefácio, e o pastor Klaus Schwanbach, ele escreve o pós-fácio desta edição. Ele colocou isto: a Confissão de Augsburg é fundamental para a identidade evangélica. É como uma bússola que nos aponta para o Evangelho como norte. Então, é um documento extremamente importante que nós temos dentro da nossa igreja e que nós devemos conhecê-lo. Então, ele está presente no Inário, está presente no Livro de Concórdia, tem essa nova edição separada aí, só a Confissão de Augsburg com esses dois textos de abertura e de finalização do livro, mas é uma coisa sempre importante de nós olharmos a nossa vida cristã, a base de nós olharmos a nossa vida cristã, a base desse documento confessional da nossa igreja, porque nós somos uma igreja confessional e que nós devemos também fazer uso dela e conhecer. E aí segue o artigo 16 da Confissão de Augsburg, que esteve presente na palestra do professor Joel Birman. Da autoridade política e do governo civil, se ensina que toda autoridade no mundo e todos os governos e leis ordenados são ordenações boas, criadas e instituídas por Deus, e que cristãos podem, sem pecado, ocupar o cargo de autoridade, de príncipe e de juiz, proferir sentença e julgar segundo as leis imperiais e outras leis em vigor, punir malfeitores com a espada, fazer guerras justas, combater, comprar e vender, fazer juramentos requeridos, possuir propriedade, casar, etc. E o artigo termina assim: pois o Evangelho não abole o governo civil, a ordem política e o casamento, querendo, ao contrário, que se guarde tudo isso como genuína ordem divina
e que cada qual, de acordo com sua vocação, mostre em tais ordenações amor cristão e obras verdadeiramente boas. Então aqui aparece um termo, vocação, e esse termo vocação, ele ganhou muita notoriedade ou importância ali em Lutero, porque Lutero, ele sempre frisou que nós temos que ser cristãos na nossa vocação, aonde Deus nos chama, para o que nós sabemos fazer. Seja um sapateiro, seja um professor, seja um político, um farmacêutico, um pastor, isso profissões. Como pai, como mãe, como filho, tio, tia, avô, vó, isso também é vocação. Então, dentro das nossas vocações, nós temos que viver em amor cristão e com obras verdadeiramente boas. Devemos mostrar isso. Tanto é que no Catecismo Menor de Lutero, tem um item especial ali, depois de todos os 6 artigos, que vem a tábua dos deveres, onde Lutero pincela alguns versículos para cada um na sua função. Para autoridade, para súdito, para empregado, para patrão, para pai, mãe, para filho, filha. Então é muito importante nós lembrarmos que a palavra de Deus já nos fala isso. E a Confissão de Augsburg, nesse artigo, ela vem dizer que nós devemos viver a nossa vocação, mostrando aonde nós estivermos amor cristão e obras verdadeiramente boas. E o professor Joel, então, ele conclui dizendo isso aqui do artigo 16. Uma grande quantidade de verdade doutrinária está em ação aqui. A afirmação do reino material criado, a compreensão de que Deus é o Senhor até mesmo do mundo caído e que Ele trabalha por meio das instituições deste mundo para cumprir seu propósito. E, sem dúvida, a distinção entre os reinos espiritual e o temporal, que fornecem a estrutura para o sustento da autoridade secular por Melanchthon e a pronta participação do cristão. Então, Deus quer trabalhar através destas instituições. Então, a nossa Confissão de Augsburg vem a colocar isso. Então, ela vem a afirmar isso e que nós podemos, sim, participar disso. Aqui eu trago apenas um slide falando dos limites na ação política. Tinha outras coisas, mas eu quis trazer esse slide porque ele é muito importante para nós entendermos qual deve ser o nosso posicionamento cristão na política. A necessidade de observar os limites da jurisdição secular, então as nossas leis, cumprir a legislação eleitoral no nosso país. Abaixo de uma certa idade é obrigado a votar, então temos que ir lá votar, senão tem que pagar multa. Alguns têm a oportunidade de ter o voto facultativo, então tem a legislação eleitoral também para as campanhas. E aí vem o importante que eu queria trazer desse slide. Não podemos sacralizar o palanque, não podemos partidarizar o altar. Aqui sim tem uma distinção de política e igreja. O altar não é para ser politizado, a igreja não é para ser politizada, assim como o palanque não é para ser sacralizado. Nós não temos que ir lá querer pregar o evangelho num palanque político, fazer orações num palanque político. No palanque político nós queremos ouvir propostas e demandas políticas. Não vamos na Câmara dos Vereadores querer fazer um culto numa sessão de vereadores, isso é errado. Nós queremos lá ouvir o que eles têm para falar sobre a questão do nosso município. Aqui eu trago, que ficou um pouquinho menor ali, mas eu trago algumas colocações que o pastor Ricardo fez questão de destacar na sua palestra da nossa Constituição Federativa do Brasil. Então, alguns destaques que traz ali, né? A Constituição foi
nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, etc. e tal. Então, nós temos uma Constituição em nosso país. O artigo 3º diz: construir uma sociedade livre, justa e solidária. O artigo 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O artigo 4º, tópico 4º do artigo 3º, desculpem. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Depois ele coloca o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, é importante nós lembrarmos, não estamos mais no tempo de Lutero, não somos regidos pelos príncipes, mas nós temos uma Constituição e nós temos que olhar o que Lutero fala à luz desta Constituição, ou o que nós podemos aplicar. E nós vimos ali o artigo 16 da Confissão de Augsburg, o porquê da autoridade e que o cristão ele pode fazer parte. Aqui eu venho para uma coisa muito importante para nós, que é uma diferenciação que nós temos que entender, que é a liberdade de crença e a liberdade religiosa. Então, há uma grande diferença disso. E aí, o Dr. Jean Regina, então, trouxe especificado o que seria estas duas liberdades, que eu acho muito importante para nós entendermos e sabermos como nós devemos nos postar pela nossa crença em todas as situações, tá? Então, primeira coisa, então a liberdade de crença está prevista ali no artigo 5, no tópico 4 da Constituição, e diz assim: liberdade de crença implica em direitos. Então, todos nós, todas as pessoas, têm direito a adquirir e manter a crença. Todas as pessoas têm direito de deixar de ter a crença. Se ela quiser deixar de crer, ela tem essa liberdade. Ela tem a liberdade de trocar de crença. Seja dentro da igreja cristã, seja para uma outra crença que ela queira. Ela tem até a liberdade de não ter qualquer crença. Isso é liberdade de crença. Nós temos liberdade de crer no que nós quisermos. Ninguém pode vir e nos proibir isso. Você não pode crer nisso, nós temos essa liberdade. Então, nunca podemos achar que nós não temos esta liberdade. Nós temos. E o Dr. Jean, ele faz esta citação do livro em que ele tem coautoria com outro advogado, o Tiago Vieira, que diz assim: a liberdade de crença é a garantia que qualquer cidadão tem, brasileiro ou não, de optar por professar qualquer religião que escolher, assim como em razão da liberdade de consciência, também optar por não escolher nenhuma. Todos nós temos esta liberdade. Isto é liberdade de crença. Agora vem a outra coisa, a liberdade religiosa, que seria a liberdade de nós exercermos a nossa crença. E aqui é uma das coisas que nós devemos entender como povo cristão. Aqui ele faz um organograma, não sei se vocês conseguem ler todos os tópicos ali, que a liberdade religiosa implica em direitos de... Aí eu vou seguir, então, da expressão para a minha esquerda, né? Então, todos nós temos liberdade, temos direito de expressão, podemos expressar a nossa fé. Temos direito de apologética, que é defender a nossa fé, de objeção de consciência, se aquilo não está condizendo com a minha consciência, eu posso ter uma objeção a isso.
proselitismo, que é você anunciar a tua religião para o outro. Você pode querer conquistar outras pessoas para a tua religião. Nós sabemos de várias religiões que fazem isso, batem na porta das casas, não tem problema nenhum. Nós levamos os nossos livretos, distribuímos pela cidade, é uma liberdade que nós temos. Tá? Liberdade de ensino, ensinar o que a igreja prega, assistência religiosa, cultura e organização religiosa. E aqui eu quero me ater um pouquinho para dizer, dentro destes nossos direitos, nós também temos que saber que o meu direito vai até o direito do outro. Então, uma coisa que me marcou muito quando estava assistindo o simpósio, depois quando apresentei também um relato do simpósio no Conselho Distrital, é que nós temos que nos olhar como igreja. Nós temos direito à organização religiosa, nós temos direito à nossa expressão, mas nós não temos direito de perturbar o nosso vizinho com um barulho alto da igreja, principalmente depois de horários em que se é pedido silêncio. Então, nosso direito vai até o direito do outro. Se o meu direito atrapalhar o outro, já não é mais meu direito apenas, ele também tem direito. Então, dentro da religiosidade, da liberdade religiosa, também nós temos que atentar a isso. Então, nós temos que respeitar os direitos de todos. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, a liberdade de crença e a liberdade religiosa. Continuando. Aqui, já indo para o final, tá? Aqui o viver do ser humano. Então, como o ser humano deve viver? E aí tem as palavrinhas latinas, né? Coram Deo e coram mundo, que é no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com o mundo. Porque nós fomos criados seres relacionais. Nós devemos viver o nosso relacionamento. Então é importante olharmos o que isso significa. E aí, então, para um ser humano, como Deus nos criou para ser, envolve uma ação passiva com Deus, ou seja, eu sou um filho de Deus, eu sou redimido em Cristo, é Deus que age em minha vida, não tenho o que eu fazer nesse sentido, por isso é passivo, e um relacionamento ativo com o mundo, com o próximo, responsável, servindo outras pessoas e todo o mundo que Deus criou. Então, meu relacionamento com Deus é um relacionamento onde Deus age, e o meu relacionamento com o próximo é um relacionamento onde eu sirvo o próximo. Cuido do mundo, cuido da criação de Deus. Ainda indo aqui, então, o relacionamento com Deus. Diante de Deus, os seres humanos devem deixar todas as obras na terra e buscar nada além da justiça de Cristo, a qual é recebida pela fé. Ou seja, tudo o que eu fizer aqui na terra não está ligado a esse relacionamento com Deus. Porque esse relacionamento vem de Deus para mim. Então eu tenho que deixar essas obras tudo de lado, não ficar, olha Senhor, como eu fui bom ali, veja Senhor, quanta ajuda eu fiz. Que nós não podemos nos vangloriar de nossas obras. A única coisa que nós podemos fazer, por causa das nossas obras, é nos arrepender do que nós fizemos de errado. E aí sim pedir perdão para Deus. E no nosso relacionamento com o mundo, nosso relacionamento com Deus molda o nosso relacionamento com a criação. E, portanto, na terra nós buscamos ativamente uma vida de obras e virtudes de acordo com a vontade de Deus para a criação e sua reivindicação da criação em Cristo. Então, nossa vida é moldada por Deus. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Então, nós somos moldados pela ação de Deus para vivermos na sociedade. Então, muito importante lembrarmos isso. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o mundo. Lembramos daí os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Nesse relacionamento eu devo observar os 3 mandamentos
no meu relacionamento com Deus, e os outros 7 mandamentos no meu relacionamento com o próximo. Uma pergunta que surge: como o cristão deve votar? Eu achei muito bacana essa imagem. Ela é muito importante porque está no nosso relacionamento também coram mundo. E aí então é elencado algumas coisas importantes, né? Nós não devemos buscar o nosso próprio benefício na votação, não procurar quem é o mais cristão, aquele que se apresenta como cristão, vou votar nele. Também não buscar o benefício da igreja, mas buscar o bem do próximo, a busca do cuidar da criação de Deus, e talvez o mais importante aqui, buscar planos de governo que farão isso. Aí vem uma atitude que o cristão sempre deve fazer. Em quem eu estou depositando o meu voto para qualquer que seja o cargo? O que ele quer fazer com isso? Ele vai ser eleito ou não é outra história. Mas por que eu estou votando nele? Se nós muitas vezes podemos procurar ali plano de governo de um cristão e ele não fala nada do benefício para a sociedade pela ação de Deus ali através dos mandamentos de Deus: não matar, não roubar, né, não honrar pai e mãe, honrar a autoridade. Então, muitas vezes não são assuntos muito queridos de se tratar e nem de se legislar, mas nós devemos sempre olhar e ver como que os nossos postulantes a voto, eles vão se apresentar no seu trabalho. Então, é muito importante isso. Afinal, nós muitas vezes vamos fazer diversas coisas e procuramos referências, procuramos saber se um barbeiro corta o cabelo bem, se alguém que consertou um computador conserta o computador bem, e assim por diante. Nós procuramos essas informações. E por que na hora de votar nós não podemos fazer isso? Então, essa é uma reflexão muito importante que apareceu. Continuando, indo lá para o final, aqui é o último slide da última palestra que nós tivemos, do pastor Joel Birman, e ele coloca o seguinte: depois de discorrer sobre os 2 estados, ali a distinção dos 2 estados, temporal e espiritual, depois de elencar várias coisas, se não me engano a palestra dele tinha 160 slides, aí ele trouxe esse último slide falando: nós somos a igreja e nós precisamos agir como tal. Então, isso não é novidade para nós. Nós sabemos o que é ser igreja. Então, nós devemos agir como tal, porque se eu não agir como igreja, o que eu estou fazendo dentro da igreja? O mundo está morrendo de vontade de ver, ouvir e experimentar nosso fiel testemunho da verdade em Cristo. É hora de seguirmos o ensino e o exemplo de Lutero e entregá-los a eles. Aí vem a relevância de Lutero dentro de qualquer assunto, porque ele viveu a palavra do Senhor. Ele testemunhou esta palavra. Lutero morreu em uma viagem que ele estava indo tratar de um assunto entre uma discordância de 2 cristãos por causa de algo político. E aí, nessa viagem, ele morreu, porque ele ia anunciar, ele ia falar, ele ia agir através da palavra de Deus. Então, ele viveu isso. Então, nós devemos seguir este exemplo. Ainda tenho 2 slides. O versículo que mais saltou neste simpósio internacional de Lutero é o versículo de Atos 5:29. Eu trouxe nas 3 traduções que nós temos. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E aí, voltando àquele tópico de que o cristão deve sofrer se uma autoridade é tirânica, ele primeiro tem que obedecer a Deus. Se aquela autoridade orientar e fizer algo que ele tem que desobedecer a Deus, ele tem que obedecer a Deus. Esse texto foi
falado pelos discípulos quando eles estavam proibidos de pregar a palavra de Deus. Senão eles iam presos. Aí eles falaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, dentro da nossa vida política, seja qual abrangência for, este deve ser o nosso rumo, nosso norte, aí junto com a Confissão de Augsburg, que nem foi colocado. Então, nós lembrarmos deste versículo bem presente. E eu termino com esse último slide, aqui, palavrinha lá que eu citei, servir. Então, servir é o lema do cristão na sua vida, é o lema do cristão na política. E eu extraí do clipe do grupo Sãos e Saltos, da música que chama Politikos, a definição que eles colocaram nesse clipe. Então, político é um adjetivo do grego politikos que significa cívico. O termo politikos, por sua vez, se originou a partir da palavra politis, que quer dizer cidadão. Politikos é aquele que age na polis, na cidade, colocando o bem comum acima de seus interesses individuais. Esse último é um grifo meu que eu coloquei. Político é aquele que coloca o bem comum acima dos seus interesses individuais. Ou, aliás, deveria ser. Mas aqui, então, a gente poderia dizer, isso é o que se espera do político cristão. O político cristão deve agir assim como o pai cristão, a mãe cristã, o filho cristão. Nós devemos colocar o bem comum acima dos nossos próprios interesses. Muito bem, então isso é o que nós queríamos trazer do 9º Simpósio Internacional de Lutero.